Olá pessoal, meu nome é Elaine e hoje eu vim aqui falar com vocês sobre minha última leitura, que foi O Deserto dos Tártaros. Esse livro é apaixonante, eu gostei muito dele. É aquele tipo de livro que você termina de ler e ainda você fica vários dias pensando sobre aquilo. Você retorna algumas passagens para relembrar aquilo que você leu. É encantador. É um livro que mexeu muito comigo, porque é um tema que ultimamente eu ando pensando muito, que é sobre a passagem do tempo. O que nós estamos fazendo com o nosso tempo, né? E aqui ele fala muito bem disso. Ele fala de forma poética. Quando você está lendo, a partir do momento que você está lendo, você fica se questionando através do que ele fala, o que nós estamos fazendo com o nosso tempo. É uma coisa tão preciosa e a maioria de nós não dá valor, porque achamos na nossa mente que somos eternos, né? Mas não somos. E, bom, eu vou falar um pouco sobre o autor. Eu li nessa edição aqui, que é da coleção Clássico de Ouro, de quem que é isso aqui? Ah, editora Nova Fronteira. E o escritor é Dino Buzzati, não sei se fala assim, ele é um italiano. Essa aqui é a terceira obra dele. Ela foi escrita em 1940, mas o primeiro livro dele que ele escreveu foi em 1933. Ele estudou na Faculdade de Milão. Ele era advogado, se formou em advocacia, né? Só que a paixão dele mesmo era a literatura. E antes mesmo dele terminar a faculdade de literatura, não, a faculdade de advocacia, ele entrou para um jornal bem renomado em Milão, e ele começou como revisor, mas depois se tornou jornalista. Ele foi enviado como jornalista para algumas outras regiões para fazer documentários, né, sobre aquele país ou sobre algum acontecimento que estava tendo. Ele ia como enviado desse jornal, e ele não escreveu só romances, ele escreveu também contos e peças de teatro. Ele era muito renomado na sua época e foi muito bem aceito os livros dele. E ele também era o tema principal das obras dele são o tempo, solidão e morte, e a morte. Ele fala muito sobre isso nos livros dele. E esse livro aqui, ele fala muito sobre o tempo e a solidão. É um tipo de livro que você vai parar para pensar, né? Se questionar sobre a vida. O que ele fala aqui? É um jovem soldado que acabou de sair do treinamento para entrar como soldado, né, de um exército, e ele é enviado para uma fortaleza. E no começo, no princípio, ele não quer ficar ali, ele é jovem, ele quer fazer outras coisas, ele quer ter outras aventuras. Ele resolve que ele vai ficar só um tempo ali. Mas, conforme o tempo vai passando, ele vai se acomodando e é uma espera infinita por algo que nunca vai chegar. É aquela espera de que aqui eles estão esperando pelos tártaros, por isso o deserto dos tártaros, porque esse forte onde ele vai ficar, o nome dele é Giovanni Drogo. Acho que eu não falei ainda, né? Mas é Giovanni Drogo, o nome do protagonista. E onde ele vai servir é no meio do deserto. Até o começo do livro mostra como é o deserto, descreve, né, ele chegando nesse forte e mostra bem a solidão, ele caminhando, deixando tudo para trás para ir lá para esse deserto, para cumprir as ordens, né, do superior. E ele vai lá como um soldado, um principiante, esperando uma guerra, esperando acontecimentos e novidades na vida dele, porque afinal de contas agora ele vai servir, né, para o exército e espera grandes aventuras. Só que essas aventuras elas nunca chegam. E é a mesma coisa na nossa vida. Muitas vezes a gente espera, né? Esperar aquele dia que vai chegar para eu fazer tal coisa, ou ganhar aquele salário para poder crescer, ou fazer alguma outra coisa para poder viver. Aqueles planos que a gente faz para o futuro
e esse futuro nunca chega e a gente nunca realiza esses nossos planos. E vai sempre deixando para depois, para depois, para depois, até que esse dia não chega, a gente não fez nada e nada mudou na nossa vida, a gente continua naquela vidinha esperando que algo aconteça e isso nunca acontece. E é sobre isso que fala aqui. A espera. Quanto você espera por algo e você não sabe se esse algo vai chegar. Eu acho que a gente precisa ter nossos planos, lógico, para o futuro, querer ter algo, mas não ficar aqui sentado numa cadeira esperando, o dia que isso acontecer, eu faço aquilo. Não, você tem que ir caminhando, apreciar o caminho e sempre fazendo alguma coisa para que a sua vida não seja, como ele diz aqui, ele mesmo diz aqui no livro, para que você não se torne um inútil durante toda a sua vida. Eu achei muito interessante, eu fiz várias marcações, porque tem passagens muito bonitas aqui. Ele fala também sobre a velhice, né? Que quando você olha para trás, o que você vai ver? O que você vai encontrar lá atrás, na sua velhice? Você vai ter feito tudo aquilo que você queria ou você só ficou esperando o tempo passar? Foi útil? Você foi útil para você? Você foi útil para as pessoas em sua volta? Eu achei esse questionamento muito interessante. E ele fala também, né, como ele é um escritor que sempre cita isso nas obras dele, a solidão. A solidão aqui também está muito presente, principalmente dentro do forte. Descreve bem o lugar onde eles dormem, o lugar onde eles comem, aquela rotina daquele lugar e traz aquele. Você sente que aquele lugar é um lugar triste, que as pessoas que estão ali, o Drogo e os companheiros dele, eles estão sempre sozinhos, eles não são amigos, eles não têm uma amizade, você não vê nenhum tipo de amizade aqui dentro. Eles se conversam, eles se entrosam entre eles, mas eles se sentem eles se sentem sozinhos. Eu achei muito, muito interessante. Quando eu acabei de ler o livro, eu automaticamente fiquei com vontade de começar a ler de novo, porque as passagens que tem aqui, aquela passagem que você começa a ler, eu parava para pensar naquilo que ele estava falando. É um livro assim que traz grandes questionamentos. E principalmente eu, que eu estou numa fase de que ando pensando muito sobre isso, sobre o tempo. Será que eu aproveitei bem o meu tempo? Se eu estou aproveitando bem o meu tempo? O meu tempo está sendo útil porque ele é escasso? Eu acho que sim, na minha percepção, mas mesmo assim ainda a gente sempre pensa, né? A gente sempre precisa se questionar se o que a gente faz está valendo a pena ou não, depois dessa filosofia toda. Mas a gente não está aqui para falar sobre os meus questionamentos, estamos aqui para falar sobre o livro. Ixi, bati aqui no microfone, mas tudo bem. Aqui também ele vai falar do quando a gente é jovem, né? Ele descreve aqui a juventude, porque parece que quando você é jovem, você não vê o tempo passar. Bom, pelo menos para mim, o tempo demora para passar. Você faz muitas coisas, você faz tantas coisas, você não pensa no tempo quando você é jovem. Mas a partir de uma certa idade, você parece que o tempo fica curto. Para mim, principalmente, parece que eu comecei a fazer uma coisa quando eu olho já está escurecendo. Parece que o tempo acelera, começou a acelerar. Eu tenho essa percepção e ele fala isso muito aqui também, sobre a velocidade que o tempo passa. E a gente acaba não percebendo que ele está passando tão rápido. Eu acho que ele descreve muito bem aqui o que é o tempo na nossa vida, o que é essa passagem de tempo na nossa vida. E também o autor, né, por ser uma pessoa que trabalhava muito num ambiente de escritório, na verdade, né? Aquelas horas que ele passou ali dentro, eu vejo como ele descreveu um escritório, quando você trabalha no escritório. Esse forte aqui, para mim, é um escritório, um lugar fechado, onde as coisas têm sempre a mesma rotina, é sempre o mesmo hábito, as pessoas fazem sempre a mesma coisa. E não que isso seja ruim,
talvez para umas pessoas sejam, para outras pessoas não, e tá tudo bem. Cada um tem que fazer aquilo que acha que é melhor para si. Mas na minha percepção, ele descreve um ambiente corporativo, que você fica ali. Hoje está mais moderno, mas ele escreveu esse livro aqui em 1940. As coisas eram muito mais regradas, muito diferente do que são hoje, né? Hoje existem escritórios aí em várias partes do mundo que são bem diferentes. Você trabalha a hora que você quer, você entra e sai em um determinado horário. Hoje em dia tem o online, né? Que você pode fazer da sua casa, mas nessa época aqui não existia esse tipo de chance. Isso faz com que a pessoa que trabalha dentro de um lugar desse se sinta num forte. Você tá ali, você acorda, vai para aquele lugar, faz a mesma coisa o dia todo, você vê as mesmas pessoas também o dia todo, volta para sua casa, dorme, acorda no outro dia, faz a mesma coisa, e você fica naquela espera de que um dia isso vai mudar. Um dia isso vai ser diferente. Um dia eu vou largar desse emprego. Eu escuto muito isso, principalmente quem mora aqui no Japão sabe do que eu tô falando. Não, eu vim para o Japão, vou ficar só 5 anos e eu vou embora. E eu conheço pessoas que estão aqui há 30. E há 30 anos eu escuto essas pessoas falando: não, o ano que vem eu vou embora. Não, daqui tanto tempo eu vou embora. E ela nunca vai. Eu acho, é sobre isso que ele fala. É esse, não, eu tô aqui porque eu quero, mas eu não mudo nada, eu fico 30 anos fazendo o que eu faço. E o tempo tá passando. É isso que ele quer dizer. Quando esse dia vai chegar? Que dia é esse que você vai embora? Que dia é esse que você vai mudar seu emprego? Que dia é esse que você vai largar isso que você não gosta, que você está fazendo porque você, pelo dinheiro ou pela obrigação de fazer aquilo? Que dia? Esse dia vai chegar? O tempo está passando. Eu achei isso sensacional, sensacional. E tem até uma parte aqui, não sei se eu vou encontrar, deixa eu ver aqui. Se eu vou encontrar, que ele vai numa alfaiataria buscar um uniforme novo. E tem um senhor lá, que é o alfaiate, né? E ele fala pro Drogo, né? Que não, eu estou aqui provisoriamente. Quando eu quiser ir embora, eu posso ir. E aí ele sai da sala, eu não sei onde está essa passagem. E quando ele sai da sala, as pessoas que estavam em volta dele falam pro Giovanni, pro Drogo, né? Ele fala isso há 15 anos e ele nunca saiu daqui. Então, como que é? As pessoas elas não percebem que já se passaram 15 anos e ele continua fazendo a mesma coisa e não cria coragem para sair daquele lugar. Ele não, ele só quer sair, mas não sabe como. E a vida tá passando, e o tempo tá passando, e ele vai chegar uma hora que ele não vai mais poder sair dali. Igual aqui no livro, fala muito sobre isso. Espera, você espera, espera. Eles estão todos esperando esse dia que esses Tartars vão aparecer ali para invadir essa fortaleza. Porque eles precisam defender essa fortaleza. Mas esse dia não vai chegar. E eles não mudaram nada na vida deles. Tudo continua da mesma maneira. Alguns já se foram e não viram os Tártaros chegar. Alguns estão chegando, que são os novatos, né, os soldados novos, que também vão começar a esperar por esses tártaros na vida deles. E esses tártaros não sabem se eles vão chegar um dia. Eles não sabem nem se esses tártaros estão ali do outro lado onde eles imaginam que estão. Porque eles nunca viram esses tártaros. E eles estão nessa eterna espera. Nessa eterna rotina por uma coisa que eles não sabem se vai acontecer. Esse livro é sobre a vida. Esse livro é sobre nós. Esse livro é sobre não desperdiçar o seu tempo. É a importância de mudar a rota. É a importância de não se acomodar com aquilo que acontece na sua vida, com aquilo que você gostaria que mudasse, mas talvez não tenha coragem, talvez não tenha oportunidade e que fica esperando aquela chance, fica esperando que aquilo aconteça. E o tempo vai passando e aquilo não acontece. Ele fala também da rotina.
e das coisas ruins que acontecem na nossa vida e que até com essas coisas nós nos acostumamos. Até com as coisas ruins a gente acaba se acostumando, mas que não deveríamos nos acostumar com essas coisas ruins. Que nós podemos mudar até aquilo que é ruim. A gente não precisa ficar naquele lugar se a gente não quiser. Mas para isso precisa ter atitude, para isso tem que ter coragem de mudar. Gente, só leiam porque esse livro é sensacional. E quando ele fala aqui de tempo, ele não está falando de você perder o seu tempo da forma de você, eu preciso conquistar alguma coisa, preciso comprar alguma coisa, eu não comprei aquele carro ainda, eu não comprei. No sentido de ter coisas materiais. Ele está falando no tempo, ele fala aqui no tempo, na forma de você aproveitou a sua vida, você viajou para onde você queria, você ficou com as pessoas que você gostava, você fez grandes amizades, você fez algo que te deixasse feliz e fizesse você, no final da sua vida, pensar: eu fiz o que eu queria, eu conheci os lugares que eu queria. É nesse sentido que ele traz essa reflexão aqui para o livro. Eu acho que vale muito a pena você ler esse livro. Ele é curtinho, mas não é o tamanho que importa. É a mensagem que ele traz. É uma grande mensagem que ele traz, mesmo apesar de ser tão pequenininho. Ele tem 171 páginas. Olha, eu vou ler um pedacinho. Esse aqui é o final, tá? Eu não vou falar o que acontece no final, mas o final também é surpreendente, é muito interessante. Talvez aquilo que você ache que foi tão ruim na sua vida, na verdade foi apenas o empurrão que faltava para o seu recomeço. Essa fui eu que escrevi, para você ver o tipo de reflexão que esse livro traz para gente. Espero que vocês tenham gostado, indico fortemente para que todos leiam. Você não vai se arrepender, é um livro sensacional. E espero que você tenha gostado da resenha de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e até o próximo vídeo. Tchau!